Olá, sejam muito bem-vindos ao curso Gerenciamento Financeiro de Empresas Construtoras, um dos cursos mais importantes aqui da plataforma Programa Master Executivo da Construção Civil, uma vez que trata-se de uma função vital para qualquer empresa, mas sobremaneira para as empresas atuantes no construbusiness, ok? Existe aí no mercado uma série, um conjunto muito grande de publicações destinadas à formação, né, de um gestor financeiro de primeira linha, mas até onde eu tenho conhecimento, não existe nenhuma bibliografia aprofundada, ok? Que apresente um arcabouço de conhecimentos, técnicas e processos para a gestão financeira específica de empresas atuantes na construção civil. É de suma importância que existam, né, que os profissionais atuantes que pleiteiem, né, cargos aí, de gerenciadores financeiros, né, de negócios, de empresas, de contratos da construção civil, tenham um preparo básico, né, um background de conhecimento básico, né, a ser aplicado nos negócios do nosso setor, que, sobremaneira, no Brasil, são caracterizados muito pela improvisação, pelo feeling, né, financeiro do próprio empreendedor, né, mas tenha certeza de que um conhecimento aprofundado em técnicas e processos de gerenciamento financeiro agregam muito valor aos negócios do setor e fundamentalmente diminuem o risco dos negócios. Okay? A função financeira é uma das mais, se não for a mais importante função dentro do negócio da construção civil, porque ela engloba não somente a análise de atratividade de negócios e de empreendimentos do setor, mas também proporciona um conhecimento profundo, né, sobre os processos de controle financeiro da empresa construtora, né, dos processos, dos negócios, das instâncias de uma empresa construtora em suas diversas faces, ok? Então, esse primeiro vídeo ele tem o objetivo de apresentar para você, aluno, o programa do curso. É um curso extenso, bastante aprofundado, né, que irá misturar, que irá fazer um mix, né, na verdade, a aplicação, né, do conhecimento clássico da função financeira ao segmento da construção civil, né, adequando aí a bibliografia clássica às características da natureza, né, as características básicas do negócio da construção civil, que por sua natureza, né, tem aí as suas nuances, as suas instâncias, né, que são específicas do setor. Por exemplo, ao passo de que uma empresa normal, né, uma indústria, né, vamos falar em termos de indústria, né, a construção civil ela é uma indústria, né, ela produz, né, um determinado produto, né, não é uma empresa de comércio, né. Ao passo de que uma indústria, por exemplo, automobilística, né, indústria de produção de veículos, né, ela tem lá uma planta, né, uma série de galpões, onde ali existe uma linha, né, bem clássica mesmo de produção, né, entra ali uma carcaça, né, um chassi de um veículo num trilho, né. Eu já tive a oportunidade de fazer obras dentro de indústrias automobilísticas, na verdade de uma indústria, né, da Fiat, porém dentro da Fiat existem ali várias outras indústrias, né, fábrica de motores, né, fábrica ali de amortecedores, e todas elas têm o mesmo perfil, que se estende, né, para todas as outras indústrias aí, consideradas normais, né. Existe ali uma linha de produção. No caso da indústria automobilística, se coloca o chassi do veículo num carrinho, e esse carrinho vai seguindo ali um trilho, né. Ao longo de toda a extensão de produção deste veículo, vão sendo agregados componentes nesse veículo, né. O chassi, né, ele vai, né, inicialmente são acopladas ali a parte de lataria, né, posteriormente as partes elétricas, a parte hidráulica do veículo, o motor, a suspensão, né, por fim ali os acabamentos, né, o painel do veículo, né, o painel de instrumentos, os assentos, né, e por fim a parte de acabamento. Antes da parte de acabamento passa-se pela parte de pintura,
né? Posteriormente vem a parte de acabamento do veículo, aí sim bancos, né? Estofamento, todo esse tipo de acabamento posterior, né? À conclusão ali do chassi. Mas enfim, o que eu quero te mostrar, o ponto é o seguinte: nessas indústrias mais clássicas existe ali uma linha de produção fixa, né? Onde os insumos são agregados a um determinado bloco, né, vamos dizer assim, e lá no final da linha de produção sai o veículo pronto. De modo que esse veículo pronto, né, no caso da indústria automobilística, o produto é um veículo, ele é estocado lá no pátio da montadora e colocado à venda, distribuído para venda. Né? O ponto principal dessa explanação é que tanto na indústria automobilística quanto nas outras indústrias, a fábrica de, por exemplo, de vassouras, né, de produtos de limpeza, não importa o segmento, existe uma planta, né, uma planta industrial fixa, né, num local fixo. Essa planta ela não se move, né, essa planta ela recebe insumos e produz um produto, né, que é posteriormente colocado à venda. Na construção civil, na indústria da construção civil, ocorre um fenômeno diferente. Você não produz um prédio dentro de um galpão e transporta o prédio para o local de aplicação dele, né, do lote, né, de local de implantação dele. Então a indústria da construção civil ela é marcada por projetos distintos, produzidos em locais distintos, ok? Com mão de obra distinta, com insumos distintos, diferentes a cada obra, a cada projeto, ok? E o público é um público distinto, é um público diferente. Então a indústria da construção civil, lembrando que os nossos processos eles são muitas vezes manuais, okay? Artesanais, produzidos por diversos fornecedores com diversos padrões, diversos níveis de profissionalização e organização. Na indústria automobilística existem até robôs que fazem o processo de produção, para você ver os níveis de controle, né, de cada indústria. Né? Para que eu estou dizendo tudo isso? A bibliografia financeira, administração financeira, gerenciamento financeiro que tem aí no mercado, existem diversas publicações, todas elas são direcionadas para a indústria do padrão, né? Padrão do tipo a indústria automobilística, né? Onde os processos são sequenciais, são mensuráveis, proporcionam um elevado padrão ali de controle de qualidade, né? E de assertividade nos processos que vão sendo executados, porque eles são sequenciais, são repetitivos, ok? E produzem e entregam sempre o mesmo produto. O que pode variar ali é a cor do produto, o modelo do veículo, né? A potência de um motor, mas o processo de produção em si, ele é o mesmo. A linha de produção é a mesma. Com exceção, claro, né, de um carro de passeio, né, a linha de produção de um carro de passeio e de um caminhão de grande porte. Mas o que eu estou querendo te dizer é que na construção civil a indústria ela é diferente. Ela é montada especificamente para a produção de um produto diferente a cada vez que se vai empreender na construção civil. Não existem produtos similares na construção civil. Pode existir similaridade no padrão de acabamento e tal, mas em área, padrão de processo construtivo, localização, a mão de obra a ser utilizada, os insumos, o padrão de acabamento, de qualidade do produto final, né, varia de produto para produto. O engenheiro civil, principalmente aquele que é empresário, dono de construtora, ele precisa ter uma visão de identificou o terreno, vamos ali projetar então o produto a ser produzido naquele terreno. Esse profissional ele precisa ter uma visão do todo, né? Como que eu vou montar essa indústria ali naquele local. Daí toda a necessidade de se adequar à bibliografia financeira escrita, disponibilizada hoje no mercado aí, para o ambiente da construção civil. Ok? Nós iremos aproveitar muito a conceituação, a forma de se estruturar financeiramente, né, através de uma demonstração de resultados do exercício, daí se deriva, né, a demonstração de resultado do empreendimento, né, nós já fizemos uma primeira derivação, né, econômico-financeira, né, e bem como todas as outras questões, né,
originadas lá pela bibliografia financeira vão ser adequadas ao ambiente da construção civil. Né? A questão do controle do custo da mão de obra, fornecimento de materiais. Né? Cada um desses aspectos tem influência direta na função financeira de uma empresa da construção civil. É por isso que o segundo aspecto aqui muito importante é que nós iremos abordar a função financeira por projeto, ok? Por empreendimento, tendo em vista de que a visão moderna, né, de gestão empresarial, principalmente aplicável à construção civil, ela é por projetos. Né? A construção civil ela apresenta a cada projeto a ser implementado por uma construtora, né, a ser empreendido pela construtora, ele tem lá o seu fluxo de caixa distinto. Né? Ele tem o seu processo de geração de receitas distinto. Né? Então, é fundamental que você, aluno, compreenda que a construção civil ela deve ser gerida por projetos pelos diversos motivos que eu já passei para você aqui, né, ao longo desses primeiros 11 minutos de apresentação do programa. Ok? Vamos lá então? Nosso curso ele é dividido em 10 aulas, tá? 10 aulas, as quais serão divididas em trechos, né, de no máximo aí 25, 30 minutos, para que o processo de aprendizagem seja mais assertivo, seja mais fácil de você, aluno, compreender, né, a função financeira dentro da dinâmica de apresentação de conteúdos que vai ser passada para você aqui ao longo do curso. Tá? Se você nunca teve contato com a função financeira, tenha certeza de que eu vou tentar fazer o máximo de esforço para ilustrar para você como que a conceituação financeira, que às vezes é muito complicada de se dominar por profissionais aí que nunca tiveram acesso, né, à função financeira de determinado negócio. A maioria dos engenheiros vem aí de um âmbito de obra, né? O profissional está acostumado ali ou trabalhar com elaboração de projetos, né? Mas alguns profissionais mais especializados trabalham aí com planejamento, outros com gerenciamento de contratos de forma global, né? Outros aí como engenheiros de produção de obra, né? Quando o profissional dá um passo acima na carreira, ele passa a ser um empresário, um empreendedor, um empreiteiro terceirizado, né? Ou às vezes aí começa a produzir já os seus próprios empreendimentos, casas, prédios, loteamentos, condomínios para venda. Esse profissional ele vai tendo aí mais contato, né? Ele vai tendo uma noção do que é um fluxo de caixa. Naturalmente ele tem obrigação de saber quanto que ele vai receber e quanto que ele vai gastar, né? Primeira regra básica da função financeira. Quanto que vai entrar, quanto que eu tenho já disponível, quanto que eu vou precisar para custear a obra, né, e qual é o custo da obra ao longo do tempo. Né? Temos aí então uma primeira noção. Receita versus despesas. Okay? Então nós vamos dividir essas duas questões ao longo do tempo. Na primeira aula, uma introdução bastante aprofundada sobre a função financeira, os fundamentos da função financeira. Okay? O que o gerente financeiro faz, né? Qual é a obrigação, né? A responsabilidade de um profissional desse enquanto gestor financeiro de uma empresa construtora, né? As rotinas financeiras centralizadas de uma construtora, aquelas que são feitas lá dentro do escritório central da construtora, né? A função financeira no âmbito da construção civil, okay? A função financeira aplicada a projetos da construção civil, já dei uma introdução bastante elucidativa para você aqui nos primeiros minutos desse vídeo. Né? Custo de oportunidade, aí a gente já entra um pouco mais falando sobre análise de viabilidade, né, de um empreendimento. Custo de oportunidade é aquela rentabilidade que você, ou os investidores, ou os sócios da empresa construtora, deixam de oferir quando você opta por fazer um empreendimento ou outro, né, ou até mesmo retirar o dinheiro de uma conta de investimentos bancários ou tesouro direto, onde for que o dinheiro esteja alocado, e colocar esse dinheiro no empreendimento da construção civil. O custo de oportunidade, então, é aquela rentabilidade que você deixa de ganhar para investir, no nosso caso, no empreendimento da construção civil. Passando aí para a estruturação financeira de um projeto,
né, como que se estrutura um projeto financeiramente. Vou mostrar para vocês aqui uma demonstração de resultado de exercício, né, que é a demonstração financeira básica de empresas, né, porém aplicada ao setor da construção civil. Né, eu criei então a demonstração de resultado de um empreendimento. Né. O objetivo econômico da empresa construtora é muitíssimo importante. O objetivo econômico, não estou falando de financeiro, estou falando de econômico, tá? A empresa de construção civil, ela tem que ser capaz de gerar um ganho econômico maior do que aquele, né, que porventura possa obter, né, o proprietário da empresa e os seus investidores e sócios. Né? Aspectos financeiros versus econômicos, diferença entre o que é financeiro e o que é econômico. Tá? O papel do empresário da construção civil, né, naturalmente, é gerar, conceber, implementar e finalizar empreendimentos que têm ganho econômico maior do que aquele que, porventura, poderia ser oferido em investimentos financeiros, como poupança, tesouro direto, né, ou outro tipo de negócio, ok? Ou até mesmo outro tipo de empreendimento, ok? O empresário da construção civil, ele tem que saber identificar, né, risco, mensurando, né, risco e retorno. Né, o empresário precisa saber identificar aquele empreendimento dentre várias oportunidades que aparecem ao longo da vida de uma empresa que proporcione mais resultado e menos risco, né, para ele próprio, né, e para os eventuais sócios e investidores da empresa construtora. Organização empresarial básica, tá? Toda empresa ela precisa estar bem organizada, não só o departamento financeiro, mas todos os outros departamentos. Né? O departamento financeiro é o departamento mãe. Né? A ele estão ligados o departamento de orçamento, o departamento de planejamento, a função de compras, tá? E a função de execução de obras. Ok? Vou propor para vocês um organograma com cargos e funções dentro do departamento financeiro e quais outros cargos, outras funções estão subordinados ao departamento financeiro. Tá? Aula 2, diferenciação entre macroeconomia e microeconomia. Okay? Macroeconomia diz respeito às condições do mercado que influenciam diretamente o comportamento de uma empresa, tá? De qualquer setor. Tá? Nós vamos conversar sobre macroeconomia e aplicar o conhecimento de macroeconomia ao setor da construção civil, ao comportamento da empresa de construção civil, no âmbito da competitividade. Okay? A microeconomia ela diz respeito à função financeira interna da construtora, a parte interna. Macroeconomia são questões externas e microeconomia são questões internas da construtora. Okay? Perspectiva contemporânea. Contexto brasileiro, tá? Do setor da construção civil, primeiramente da macroeconomia, depois no segmento da construção civil. Qual é a perspectiva para as empresas construtoras no mercado brasileiro hoje? Né? Vocês vão se surpreender com o conteúdo aqui da perspectiva contemporânea e posteriormente na identificação de negócios para construtoras. Ok? A função financiamento e investimento, funções básicas, aí, conceituação básicas de ambiente financeiro, né? Onde buscar o financiamento. O financiamento vai vir de capital próprio, vai vir de terceiro, vai vir de banco, vai vir de programa apoio à produção, que os bancos hoje disponibilizam aí. Vai ser através de captação de recursos com investidores, vai ser com dinheiro próprio, né? O dinheiro do tio, do pai, do tio João. Né? Existem aí umas diversas fontes de financiamento. Okay? E os investimentos, né, onde os recursos captados pelas fontes de financiamento serão aplicados, serão feitos investimentos com esse dinheiro. Custo médio ponderado de capital, tá? Vou explicar para vocês como que se calcula o custo médio ponderado de capital, que nada mais é do que o cálculo do custo do dinheiro. Todo dinheiro tem um custo. Tá? Se você tem dinheiro próprio para investir, ótimo, mas esse dinheiro seu tem um custo. Tá? O custo médio ponderado de capital é, então, uma média, okay, ponderada por peso na participação da formação, né, do fundo de recursos, né, balizados aí pelo seu custo. Okay?
questão aprofundada, tá? Nós já estamos nos aprofundando aqui na aula 2 em questões financeiras clássicas, tá? De alto nível, tá? E alfa positivo, a gente fecha aqui a aula 2 com o mais importante aspecto da função financeira, né, do empresariado de uma forma geral, é a busca pelo alfa positivo. Tá? O alfa positivo é o lucro da empresa financeiro mais o ganho econômico. A empresa precisa perseguir a todo custo empreendimentos que gerem alfas positivos. Aula 3, apresentação, né, dos principais documentos contábeis, né, de uma empresa. Okay? O que é o balanço patrimonial? Né? O que são ativos, passivos, né, e o patrimônio líquido, né? E a DRE, demonstração do resultado do exercício. Esses documentos são a referência de uma empresa, né, sob a ótica financeira patrimonial. O balanço patrimonial, por exemplo, mostra no determinado período, dentro, né, de um determinado período de tempo, né, qual foi a evolução patrimonial da empresa. Okay? O que a empresa tem de bens e direitos a receber de contratos, né, bem como as suas dívidas de financiamento, né, contas aí que vencem nos próximos meses, né, fornecedores, contas com impostos. Né. A diferença entre o ativo de uma empresa e o passivo da empresa, né, é o chamado patrimônio líquido. Né. Essa é a riqueza, né, é o bem da própria empresa, ou seja, dos seus sócios. Né. Então a empresa, né, ela trabalha com um ativo, né, o ativo, por exemplo, para o setor da construção civil, né, por exemplo, são os contratos. Né, quanto que a empresa tem ainda para receber de determinado contrato, né, quanto que a empresa tem ainda para receber pela venda de unidades, né, quantas unidades de determinados empreendimentos ainda estão à venda, né, ou seja, são realizáveis aí num curto período de tempo. Né? E no lado do passivo, né, nós temos ali as dívidas que a empresa tem, quanto que ela deve para o fornecedor A, fornecedor B, qual é a folha de pagamento prevista aí para um determinado horizonte de tempo, né, os impostos, né, eventuais dívidas aí de curto prazo para capital de giro, captadas, né, contraídas para financiar capital de giro. Né? Ou seja, o balanço patrimonial é um documento padrão de todas as empresas, né, de qualquer empresa. Né? Nós vamos aplicar, então, o balanço patrimonial para a realidade da construção civil, né, explicando para você, né, aluno, né, as noções básicas, né, os fundamentos de contabilidade empresarial, que são a base, né, que é a base, né, os fundamentos de contabilidade são a base para a gestão financeira. Né? E, por fim, a demonstração do resultado do exercício. Primeiro eu vou mostrar a demonstração do resultado do exercício padrão da contabilidade, né, documento exigido por lei, né, para empresas que trabalham aí na modalidade de lucro real. Né. Recomendo que as empresas que trabalham no lucro presumido, apesar de não terem obrigação de fazerem, porque é um documento de gestão, né, é um documento básico de gestão financeira que qualquer construtora precisa fazer. É através da demonstração de resultado do exercício que você verifica se determinado empreendimento deu lucro ou se não deu, qual foi o lucro, né? Comparar esse lucro com um empreendimento similar, né? Calcular aí a porcentagem, né, de resultado para a empresa quando se comparado com as vendas, né? Através do DRE que você verifica também o custo de produção das obras com as receitas. Né? Vamos supor, por exemplo, que você teve 1 milhão de receita, né, mas o custo de produção foi 900 mil, você está tendo um resultado satisfatório? Né? E se o custo de produção foi de custo direto, tá, de produção, foi aí de 400 mil, você teve uma rentabilidade de 60%. É bom. Né? Então, através da demonstração do resultado do exercício, né, que nós vamos passar a chamar de demonstração de resultado do empreendimento, é que você verifica todas essas contas, ok? Documentação básica, atividades empresariais, tá? Da construção civil, né? O balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa dos empreendimentos da construção civil, tá? Nós iremos tratar aí num segundo momento aí da aula 3.
Ok? Agora passando para a documentação básica para planejamento e gerenciamento financeiro de empreendimentos, né, documento básico aí de gestão financeira de qualquer empreendimento é a planilha orçamentária da obra. Tá? Quando você tem uma planilha orçamentária na obra, você tem aí o documento base. Tá? Naturalmente que uma planilha orçamentária ela tem todos os itens, né, a serem produzidos, né, a serem executados numa obra, item a item. Né? Então, se você tem lá, por exemplo, uma alvenaria que foi orçada, né, a R$ 45 ao metro quadrado, né, uma gestão financeira eficiente, né, ela faz com que, passando pela compra dos materiais para executar essa alvenaria, pelo processo de execução da obra, né, desse item construtivo lá no canteiro, e pela tributação desse item especificamente, né, esse conjunto de atividades, mais o lucro da empresa, né, projetado, não pode passar de R$ 45. Né? Então você trabalha com os 45 para baixo. Né? O que forma esses R$ 45 para produzir um metro quadrado de alvenaria? Né? Temos aí o material, a mão de obra, os encargos, os custos indiretos. Né? O que sobrou disso aí é o resultado da empresa, é o lucro da empresa. Então a planilha orçamentária ela é a ferramenta base de gestão financeira de um empreendimento. Né? O engenheiro civil, mesmo aquele engenheiro que atua somente na execução da obra lá no canteiro, né, lá no campo, ele precisa ter ciência de que a planilha orçamentária é a sua principal ferramenta de gestão daquela obra. Né? Ou seja, todos os itens ali constantes da planilha, ele tem um custo orçado. Se você passar daquele custo, você vai ter prejuízo. Né? Então você precisa manter aquele custo, né, abaixo, né, bem abaixo daquele custo orçado. Né? Naturalmente que existem duas planilhas. Né? A planilha que vai para a obra é a planilha de custo. Então, o engenheiro de obra ele precisa produzir aqueles itens constantes na planilha, né, que no todo vão constituir a obra finalizada, abaixo daquele preço de custo. Tá? Já a planilha de orçamento empresarial, a que fica na mão do gestor financeiro e do proprietário da construtora, ela tem, além do item de custo, ela tem ainda ali a coluna de custos indiretos, né? A coluna ali de impostos, a coluna de lucratividade, resultado para a construtora, e lá no final, então, o custo total, né? Vou chamar assim agora, né? O custo total. Né? De forma que, quando se faz a venda da unidade pronta ou do serviço prestado, né, a remuneração que vem desse serviço tem que ser suficiente para cobrir, né, o custo total, né, que é o custo lá do campo, mais o custo indireto, o custo dos impostos, a lucratividade. Então, é assim que se trabalha. O cronograma físico-financeiro de produção, o cronograma de compra de materiais, o cronograma de subempreiteiros e o cronograma de despesas indiretas servem para você mensurar, mês a mês, quais são as necessidades de caixa da empresa construtora. Ok? Nós vamos fazer por projeto, mas sob a ótica da empresa de uma forma global, a soma de todas as despesas mensais de cada empreendimento é a necessidade de caixa global da empresa construtora. Ok? Você precisa saber aí dimensionar o fubá com a água, né? Como se diz aqui em Minas Gerais, né? Para você aí não ter desfalque de caixa. Se uma obra ficar com deficiência de caixa, por falta de planejamento financeiro, a obra vai parar. Né? O funcionário vai ficar sem receber, o fornecedor vai ficar sem receber, para de entregar. Né? E outros compromissos financeiros que nós vamos estudar aí em detalhes. Impostos, tributos, taxas e etc. Ok? Aula 4, a gente já passa aí para uma parte de análise. Ok? Parte de análise financeira, bem sofisticada, essa disciplina, tá? Essa área de conhecimentos, para análise de rentabilidade, quais são os indicadores de rentabilidade, o lucro bruto, o lucro operacional, o lucro líquido após impostos e antes de impostos. Nós temos aí um conceito de resultado sobre o patrimônio líquido, que é o que nós devemos buscar com afinco. O patrimônio líquido é a parte de recursos que estão sendo aplicados na empresa, que vem do bolso, tá, do próprio dono da empresa e de seus sócios. Tá?
Não é recurso que vem lá de financiamento, tá? Não é recurso que vem lá de terceiros, né? Via empréstimos, né? Nada disso. É recurso do próprio empresário, que é o dinheiro mais nobre que tem na empresa, né? Nós temos aí uma estrutura, né? Um processo de análise de rentabilidade com diversos índices, né? Índice de lucratividade, índice de solvência, né? O EBITDA, o EBIT, tá? O NOPAT. Tá? Nós vamos conversar sobre todos esses itens, conceituar cada um deles e aplicar, né? No âmbito lá do empreendimento, do projeto da construção civil, né? O cálculo desses índices, né? No caso aqui da aula 4, os índices indicadores de rentabilidade, margem líquida, giro do ativo total, ok? Ressalvas para cálculo desses índices, tá? Vocês irão aprender também o que é um fator de alavancagem financeira, né? Quanto mais uma empresa está alavancada financeiramente, mais risco ela tem, ok? Influências na alavancagem, retorno sobre ativo total, tá? Aí é o cálculo já do RSA, que é o retorno sobre o ativo total. O ativo total, lembrando, ele é a soma de recursos aplicados na empresa, né, de origem do bolso do empreendedor, do proprietário da empresa, somados ao recurso captado junto a terceiros, ok? Que pode ser banco, pode ser investidor, pode ser financiamentos, pode ser prazo, né, que o fornecedor te dá. Isso também é uma forma de se investir, tá? Rentabilidade sobre vendas, margem bruta, margem EBITDA. EBITDA é sigla para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Okay? No Brasil se chama de LAGIDA, né? Mas a literatura internacional, a literatura brasileira sempre chama de EBITDA, e eu trabalho mais com EBITDA. Eu dou consultoria para empresas não só da construção civil, mas para outros segmentos de negócio, então eu gosto de chamar de EBITDA. Tá? Margem líquida, ok? E exemplo de análise de rentabilidade das vendas, ok? Você pode aí ao longo do tempo fazer um exercício, né? E verificar qual empreendimento dá mais lucro. Né? Um empreendimento de edifícios, de um edifício com apartamentos de médio padrão na periferia, ou o empreendimento que nós executamos, a empresa executou, de apartamentos com padrão médio-alto de acabamento num bairro um pouco mais nobre da cidade. O que dá mais resultado? Né? Sobre vendas. Né? Eu vendi um apartamento de 200 mil, qual foi o meu resultado sobre essa venda? Quanto que eu tive de lucro econômico e financeiro? Né? Isso aí é muito importante para você direcionar os esforços da construtora para aqueles empreendimentos que proporcionam mais resultados. O que é mais viável? 3 prédios de médio padrão ou um prédio alto de um padrão mais alto, né? Casar aí o risco, né, de cada empreendimento com resultados sobre vendas, aqui no caso, né? Aula 5, nós damos continuidade aí nas análises, tá, de índices. Tá? Todos esses índices são calculados com base nos itens lá constantes do balanço patrimonial e da demonstração de resultado. Tá muito importante você conhecer esses índices de análise, através desses índices que você dimensiona, né, a atuação operacional da construtora nos próximos empreendimentos, bem como faz a análise, né, da performance da construtora. Né? Análise da estrutura de capital, relação capital de terceiros sobre o ativo total, relação de capital de terceiros dentro do patrimônio líquido, tá? Com relação, ao patrimônio líquido, né? Fator de alavancagem, o cálculo do fator de alavancagem. Já te adiantando aqui, a alavancagem é o seguinte, você tem um empreendimento que custa 10 milhões de reais, né? E você tem 10 milhões de reais, mas você prefere captar recursos, né, de investidores, com terceiros, com empréstimos, né? Então, qual é a porcentagem ideal, né, de recursos de terceiros, né, que vão alavancar o investimento? Né? A alavancagem nada mais é do que a participação, né, o nível de participação de capital de terceiros dentro da estrutura de custeio de determinado empreendimento. Okay? Relação passivo circulante de capital de terceiros, imobilização de recursos permanentes. Tá? Uma construtora geralmente costuma andar leve, né? Ela não precisa comprar, por exemplo, um maquinário para construir um carro, por exemplo, um robô, uma máquina ali que monta determinado produto. Né? O que é
o ativo permanente de uma construtora, né? Está mais na parte intelectual, né? Um ativo intangível. Né? O que se usa numa construção de um edifício alto, por exemplo? Um guindaste, uma betoneira, um elevador de obra, né? Uma máquina mais pesada. Você pode ter a opção de alugar isso aí. Né? Esse cálculo precisa ser feito. O que é mais vantajoso? Isso é cálculo financeiro, tá? O que é mais vantajoso para a empresa? Comprar ou alugar? Né? Se eu comprar o determinado equipamento, qual vai ser a parcela que eu vou pagar por mês desse equipamento? Compare essa parcela com o valor de locação. Né? Ah, mas o valor da parcela, né, ele é menor do que o valor da locação, porque eu peguei um recurso lá no BNDES. Mas e o custo de manutenção, o custo de estocagem, de transporte? Né? A locação você aluga, deu defeito, você pede ao locador para trocar o equipamento. Ele transporta, carrega, né, conserta, você não tem essa despesa toda. Mas precisa-se, né, comparar uma coisa com a outra. Né? Você precisa comparar. O que é mais vantajoso? Depende. Quanto que vai custar o dinheiro para eu poder comprar um guindaste, por exemplo? Eu posso comprar um guindaste. Eu posso comprar uma retro, eu posso comprar uma betoneira, 10 betoneiras de uma vez, eu posso comprar os compactadores de solo, as máquinas, os equipamentos utilizados na obra. Né? Tem empresa para quem eu dei consultoria que ele trabalha só com ferramentas manuais próprias. A única coisa que ele tem próprio são ferramentas manuais, o resto ele aluga tudo. Ele aluga tudo. Né? Para que você faz isso? Não é mais vantajoso você comprar? Ah, mas eu já tive essa experiência, dá trabalho, estraga, e eu tenho que consertar quando meu equipamento quebra. Mas nos primeiros 3 anos, o equipamento dificilmente dá defeito, se você fizer a manutenção correta. Depois você ainda tem um valor residual dele que você pode vender. Tem também essa vantagem. Tudo é calculado em função de condições de mercado, né? Custo do dinheiro para financiar, né? O tempo da obra, você consegue amortizar esse equipamento todo, né? Pagar esse equipamento todo naquela obra. Né? Tudo isso aí é passível de análise. Tá? Análise de liquidez. Tá? Liquidez é a capacidade que a construtora tem de pagar seus compromissos financeiros, né, com um recurso ali de curto prazo, né, ou até mesmo quando está em caixa. Né, você precisa casar aí quanto que eu preciso pagar mês que vem, somando isso aí mão de obra, fornecedores, empreiteiros, né, quanto que eu tenho no caixa hoje, quanto que eu tenho para receber. Né? Existem índices específicos para cada situação, nós vamos estudá-los aqui na aula 5. Análise da atividade, tá? Indicadores, prazo médio de estocagem, né? Prazo médio de recebimento, de pagamento, ciclo operacional, ciclo financeiro, são coisas diferentes. Representação gráfica de um e outro. Tá? Se prazo médio de pagamento, por exemplo, quanto de prazo que seus fornecedores estão te dando para pagamento. Né? Se você conseguir um prazo aí de 90 dias para pagar determinado insumo da sua obra, as esquadrias, por exemplo, né, o valor total ou parte delas, né? Você tem o dinheiro para pagar à vista, mas se você conseguir um prazo aí sem juro, de postergação, por exemplo, 60 dias, você pode pegar esse dinheiro e aplicar ele. Né? Você tem aí uma rentabilidade de curto prazo aí que paga pelo menos a mão de obra do engenheiro da obra, né? A mão de obra de uma determinada equipe que trabalha dentro do seu escritório. Né? Você pode, dependendo do prazo de pagamento que você conseguir, da taxa de juros que esse cara te der, determinado fornecedor, por exemplo, eu vou gastar R$1 milhão em esquadrias no meu prédio. E o fornecedor me pediu 30% de entrada e o resto eu vou pagar só daqui a 90 dias, quando ele começar a entregar. Entre esse prazo da entrada e o prazo de começar a entregar, se você já tiver o recurso, você pode aplicar esse recurso numa aplicação financeira e a rentabilidade dessa aplicação sobre R$1 milhão, você conseguiu 1% em 2 meses, né? Então são R$10 mil. Você já paga aí, por exemplo, a mão de obra do seu departamento de orçamentos aí durante um mês. Né? Isso aí é um dinheiro que você não pode deixar parado. Tá? Então esses indicadores eles te dão aí, né, uma visão de onde que você pode oferir, né, ganhos aí. Tá? Ou, né, prazo médio de pagamento. O cara está te dando de 30, 60, 90 dias. Você conversa com ele, ó, quanto que você me dá de desconto para eu te pagar à vista? 10%. Você já teve um ganho excelente. Né? É claro que você precisa analisar o risco, né, de pagar adiantado para determinado fornecedor. É outra questão a ser analisada, né, mas aí a maioria das construtoras já estão habituadas a trabalhar com determinados fornecedores, tem já um grau de confiança bem
né, aprofundado. Né? Prazo médio de estocagem, né, o exemplo aplicado à construção civil, por exemplo. Você produziu um prédio aí com 36 apartamentos. Né? Depois que você acabou a obra, você ficou com algumas unidades em estoque, né, se você não tiver conseguido vender tudo. Né? Quanto tempo demora, né, para você desovar esse estoque que ficou parado de 5 apartamentos, por exemplo? 1 ano, 2 anos? Né? No empreendimento A, de padrão classe média baixa, quanto tempo que ficou esse estoque parado? Né? Você precisa vender, precisa pegar o dinheiro de volta, né? O dinheiro que você investiu. Né? E, comparativamente a um edifício de alto padrão, qual foi o prazo médio de estocagem? Né? Às vezes, na maioria das vezes, as empresas vendem tudo antes de acabar, mas pode ocorrer, né, em função de um erro aí de planejamento mercadológico, de marcação de preço, que a empresa ficou aí com algumas unidades ainda agarradas lá. Né? Então, esse prazo médio de estocagem serve para você analisar qual empreendimento retorna com mais rapidez. Né? É um, né, dos cálculos que você faz para analisar a questão do retorno do dinheiro para o caixa da empresa. Ok? Eu vou paralisar aqui para a gente poder continuar a apresentação do programa, tá? No trecho 2 aqui, tá? Nós já temos aí com 40 minutos aqui de vídeo, ok? Então daqui a pouco daqui a pouco não, você vai continuar assistindo, né? Então daqui no próximo trecho a gente continua a apresentação do programa do curso, ok?